É interessante conhecer em detalhes como ocorreu a morte de cada um dos 12 apóstolos de Cristo, mas nem sempre temos todos os registros claros sobre o assunto. Existem algumas citações dispersas no Novo Testamento, além de textos apócrifos e relatos de cristãos primitivos, que nos fornecem algumas informações sobre o destino de cada apóstolo. Embora haja variações nos relatos, existe uma explicação mais amplamente aceita e considerada confiável. O que sabemos é que os apóstolos deixaram para trás suas vidas pessoais e suas profissões para se unirem a Jesus durante sua missão terrena. Após a morte de Jesus, eles foram comissionados a pregar o Evangelho em todo o mundo, mesmo que isso significasse enfrentar a morte. Naquela época, a perseguição contra aqueles que pregavam o Evangelho era intensa, e muitos deles encontraram um fim brutal. Vamos explorar a vida de cada um dos apóstolos, levando em consideração os relatos bíblicos e as tradições que chegaram até nós. O apóstolo Pedro, considerado o mais velho dos discípulos, foi designado por Jesus como líder da igreja e dos apóstolos. Após a morte de Jesus, Pedro continuou sua obra missionária por mais 35 anos. A tradição relata que ele foi crucificado em Roma durante a perseguição aos cristãos. No entanto, por se considerar indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor, Pedro teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. André, irmão de Pedro, também era pescador. Ele já era seguidor de João Batista quando encontrou Jesus e apresentou seu irmão a ele. André foi mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro, João e Tiago. A tradição afirma que André foi crucificado na Grécia, em uma cruz em formato de X. Séculos depois, seus restos mortais foram encontrados e levados para a Escócia, onde um naufrágio ocorreu, dando origem à lenda do Santo André. João, conhecido como o discípulo mais jovem e amado por Jesus, teve um papel significativo em testemunhar os milagres e revelações de Jesus. Ele esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsêmani. Após sobreviver a um banho de óleo fervente, João foi levado cativo para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais aos 94 anos na cidade de Éfeso. Felipe foi o terceiro chamado por Jesus para se tornar discípulo. Ele participou de muitos milagres, incluindo a multiplicação dos pães e peixes. Após a morte de Jesus, Felipe continuou sua missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Hierápolis. As informações sobre sua morte são incertas, com relatos que apontam tanto para uma morte natural quanto para uma execução por enforcamento ou apedrejamento em Hierápolis. Bartolomeu é mencionado apenas na lista de discípulos e tem poucas referências na Bíblia. Segundo tradições, ele pregou pela Ásia Menor até chegar à Índia. Acredita-se que ele tenha sido esfolado e crucificado de cabeça para baixo em Albanópolis, na Armênia. No entanto, há uma outra versão da tradição católica que sugere que Bartolomeu foi açoitado até a morte e seu corpo foi lançado ao mar. Mateus, antes de se tornar apóstolo, era um cobrador de impostos judeu. Ele trabalhava como publicano, recolhendo impostos para o Império Romano. Embora os publicanos fossem mal vistos pela sociedade judaica, Jesus o chamou para segui-lo. Mateus é autor de um dos evangelhos e revelou muitos detalhes sobre o ministério e a vida de Jesus. Segundo relatos, ele percorreu a Pérsia, Judéia e Etiópia em sua missão. A causa de sua morte pode ter sido um ferimento de espada, mas também há quem acredite que ele tenha morrido de causas naturais. Seu túmulo está localizado em Salerno, na Itália. Tomé, conhecido por sua sinceridade e momentos de incredulidade, testemunhou alguns episódios marcantes. Um deles ocorreu quando Jesus decidiu voltar à Judéia para ressuscitar Lázaro, mesmo correndo o risco de ser apedrejado. Tomé então fez um comentário mostrando sua disposição de ir com Jesus até a morte. Após a morte de Cristo, o apóstolo ganhou destaque nos relatos bíblicos ao expressar sua dúvida quanto à ressurreição de Jesus, exigindo ver e tocar em suas marcas para crer. Acredita-se que Tomé tenha sido martirizado, possivelmente apedrejado ou esfaqueado, e sua morte foi encomendada pelo rei de Milapur, na cidade indiana de Madras, no ano 53 depois de Cristo.
Simão, natural de Caná da Galileia, possui poucos detalhes conhecidos sobre sua morte. Segundo a tradição católica, ele foi cortado ao meio por um serrote durante o reinado de Trajano. Outras versões relatam que ele foi crucificado ou queimado vivo em uma fogueira na Armênia. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi apelidado por Jesus de Filho do Trovão. Ele trabalhava com seu pai no barco e, junto com Pedro, André e João, tornou-se um dos discípulos mais próximos de Jesus. Tiago esteve presente em momentos cruciais, como a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único com um relato bíblico detalhado sobre sua morte. Tiago foi decapitado por ordem de Herodes por volta do ano 44 d.C., na mesma ocasião em que Pedro foi preso. Judas Tadeu, também conhecido como Judas Lebeu ou Judas, filho de Tiago, respondeu fielmente ao chamado de Jesus e teve coragem de entregar sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho. A tradição relata que o apóstolo evangelizou em várias regiões, incluindo a Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga. Ele teria sido martirizado no ano 70 d.C., sendo linchado com lanças, machados e porretes. Judas Iscariotes é conhecido como o discípulo que traiu Jesus. Ele é o apóstolo com mais citações nos evangelhos, depois de Simão Pedro. Judas era responsável pela administração financeira do grupo, mas também costumava se apropriar de valores. Movido pelo remorso de trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, mas foi rejeitado. Dominado pela culpa, ele jogou o dinheiro no templo e saiu para se enforcar. Esses são os relatos sobre a vida e a morte dos apóstolos. É importante ressaltar que o título de apóstolo era atribuído àqueles que testemunharam Jesus durante sua vida terrena. Embora acredite-se que pessoas com o dom ministerial de apóstolo ainda existam nos dias atuais, de acordo com Efésios 44:11. Todo cristão tem o chamado de proclamar o Evangelho e seguir os passos dos apóstolos, compartilhando o amor e a mensagem de Jesus ao seu redor. Se você ficou inspirado por essa narrativa e deseja continuar explorando as histórias fascinantes da Bíblia Sagrada, não deixe de se inscrever no canal Bíblia Story e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo emocionante como este. E é claro, deixe seu like se apreciou essa história de fé e coragem. Até a próxima, meus amigos.